Boa tarde, amigos aqui que nos ouvem, nos assistem. Mais um Fenacon Talks. Hoje, tratando de um tema muito interessante, muitos senhores conhecem, outros nem tanto, mas vamos entrar um pouco na linha das finanças, um pouquinho na linha das fintechs que estão vindo no mercado e agitando o mercado corporativo financeiro, né? Trazendo novas oportunidades, novos negócios, e com um grande parceiro aqui, que é a Contibank, hoje, com dois diretores da Contibank, que vão tratar conosco aqui, fazer um bate-papo que os senhores já conhecem, bem gostoso, bem tranquilo, a respeito do que é esse mercado, o que está acontecendo, como é que estamos explorando isso, né? Então, a empresa é a Contibank. Estou aqui com o Paulo Castro. Obrigado, Paulo Castro, pelo seu tempo. E o Érico Azevedo também aqui conosco. Obrigado, Érico, pelo tempo de vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E hoje as pessoas estão realmente procurando uma alternativa, né? Que é uma coisa interessante que trouxe, ao meu ver, especialmente a origem de tudo isso, geralmente são as empresas ligadas às startups no setor financeiro, nas fintechs. E aí, o que aconteceu com tudo isso? Aconteceu que hoje existe uma competitividade gigantesca, né? Os bancos, com aquela estrutura gigantesca, às vezes não conseguem ficar competitivo ao ponto de brigar com essas empresas, né? Então, eu quero entender como é que está isso aí, como é que vocês enxergam isso e como é que está esse mercado para nós aqui, contadores. Boa tarde, vamos em frente. Boa tarde, Aberta a palavra a você. Bem, boa tarde. Tá ok. Está me escutando bem? Boa tarde, então, Perfeito. presidente Sérgio, obrigado pelo convite, né? A gente queria agradecer muito à Fenacon. Olha, a gente vê a transformação, ela traz oportunidade, né? Eu acho que sempre é algo que a gente tem que ter em mente, né? E a gente está, de fato, vivendo uma transformação muito grande nesse mercado financeiro. O mercado financeiro está se transformando, especialmente pela aplicação da tecnologia, né? Não que seja uma novidade, acho que o Brasil até tem se destacado como um mercado onde sempre se aplicou muita tecnologia para os serviços financeiros, até muito à frente de outros países. Mas eu acho que agora, hoje, o Brasil mostra também uma nova face dessa tecnologia buscando acirrar a competição, né? O projeto do Pix, que foi lançado pelo Banco Central aí há menos de 2 anos, ele já conquistou de uma forma super importante o mercado. Agora, você falou, né? O senhor falou aí da questão da competição, né? Apesar disso tudo, o mercado brasileiro ainda é um mercado extremamente concentrado. O mercado financeiro brasileiro, ele concentra na mão de 5 empresas, 5 bancos, né? 2 públicos e 3 privados, 82% do mercado de qualquer indicador. Então, qual é a proposta, né? O dia que a gente enxerga uma oportunidade aqui, né, conjunta, né? Contibank como uma proposta de protagonismo para a classe contábil. Os contadores, né, jogando esse jogo em primeira pessoa, não só como coadjuvante, levando soluções financeiras para as micro, pequenas e médias empresas, soluções essas que buscam ser mais competitivas e que, de certa forma, a gente gera um ciclo que eu digo um ciclo virtuoso. O contador pode trabalhar, de fato, pela saúde financeira da pequena e média empresa cliente dele. Ao trabalhar pela saúde financeira da pequena e média empresa cliente dele, ele trabalha por ter um cliente melhor, né? E, portanto, um cliente que vai contratar mais serviços e vai ficar mais tempo, né, como cliente. Então, acho que a gente tem um ganha-ganha-ganha. O Contibank surge para isso, empoderar o contador na oferta de serviços financeiros, utilizando para isso informações contábeis e financeiras que o contador domina, né, que estão no dia a dia dele. Acho que esse é o grande, né, se a gente for resumir numa grande frase, é isso. Eu não sei se o Érico quer complementar, né? Eu queria complementar só na linha que o Sérgio trouxe, da provocação que ele fez, né? Não é só o nosso segmento, né, Sérgio, que está passando por grandes transformações. Eu acho que a gente tem assistido aí aquilo que o mercado chama de fintechização da economia. Então, muitas grandes empresas, elas têm condições de montar seus próprios bancos para dar conta de administrar a sua cadeia, digamos, de fornecedores, a sua cadeia de clientes, né? Agora, quando se trata da MPE, né, da micro, pequena e média empresa brasileira, né, quer dizer, ela não tem condição de fazer isso, certo? Então, o Contibank aparece aí como uma solução que faz uma conexão, então, entre o mercado financeiro, o mercado, aquele que tem os recursos para emprestar e que sempre teve muita dificuldade de enxergar a micro, pequena e média empresa. Então, existe uma espécie de miopia, né, em que essas instituições não conseguem enxergar. Quando você chega a partir de um determinado tamanho de empresa, digamos assim, o banco olha e fala, bom,
daqui para baixo todo mundo é igual, a taxa é alta, a taxa é essa aqui mesmo, porque eu não tenho como enxergar. Então, através dessa abordagem que o Paulo trouxe, utilizando as informações que o contador já gera naturalmente, né, do acompanhamento financeiro da companhia, você consegue dar essa visibilidade, né, e você consegue fazer uma distinção ali dentro, e, portanto, você consegue chegar com um produto, um serviço financeiro mais adequado para a realidade daquela empresa. Então, a gente vem como uma fintechização da micro, pequena e média empresa através dos contadores. Perfeito. Bom, então, retomar um pouquinho a fala dos dois, né? Você falou do reconhecimento do Brasil na área tecnológica do setor financeiro, isso é uma realidade. Eu lembro bem, meu pai fez um transplante de fígado nos Estados Unidos em 93, faz muitos anos, mais de 20 anos, né? E na época, eu lembro do negócio de fazer operação bancária, transferência bancária. Aquilo lá é um absurdo, né? Era uma parecia uma carroça, né? Quer dizer, lá o Brasil já era muito diferenciado. Acho que o Brasil já tem esse reconhecimento na área financeira, do grande desenvolvimento tecnológico. Essa é uma realidade. E, obviamente, como você bem colocou também, a gente vê a pulverização de bancos que tem. Vou falar o mercado americano, que lá vamos dizer assim, é onde todo mundo olha, né? É o horizonte que todo mundo procura olhar. É um número gigantesco de infinito, né, de empresas do setor financeiro, empresas grandes e tal, mas não é como era no Brasil, concentrado, e, aliás, ainda é concentrado, né? E eu vejo, viu, Érico e Paulo, que fizeram umas colocações importantes, eu acho que realmente os caras têm aqui um transatlântico, né? Muito bem feito, muito bem elaborado, mas o custo dos caras é difícil você, né? Para não ter prejuízo numa operação, a não ser que você queira apostar, vou ter prejuízo para conquistar mercado e vamos em frente. Agora, pensando em custo, realmente, de fato, não dá para você jogar hoje contra uma fintech. A fintech é uma outra realidade, o negócio é um outro engajamento, a coisa vem de uma forma diferente. Então, como bem disse o Érico aqui, a questão de crédito hoje para as empresas PMEs, né, as pequenas e médias empresas, ela é uma coisa, a dificuldade é gigantesca, né? A gente sabe. E quando o sujeito consegue um empréstimo nessas instituições, os juros realmente ele é abusivo, né? Ela tem que fazer conta, porque se ele quebra antes até de começar a pegar o dinheiro. Só do tempo que ele está fazendo conta, já está custando uma fortuna. O dinheiro que ele está gastando ali também não tem lógica. Então, é legal então, a gente pensar realmente hoje, fintech, que veio forte e está atendendo muito público, né? Quebrando um monte de paradigma que tem no Brasil, né? De taxa para isso, taxa daquilo, está cortando taxa de tudo, né? E como é que vocês estão enxergando o contador? Realmente, eu acho que o contador realmente tem um aspecto importante, que é de análise. Quer dizer, se parar para imaginar, 98% das empresas, que são a maioria das PMEs, né? Estão na mão aqui de empresas de contabilidade. Então, eu acho que aí é um canal, que eu acho que estou entendendo, que existe um link aí importante para levar a conhecimento da fintech, especialmente com o Citibank que está nesse mercado, e que é voltado à contabilidade, né? Um produto interessante para que o contador possa ofertar aí a sua base. Mas como é que vocês estão imaginando esse vínculo aí? Conta para nós. Deixa eu te comentar, então. O que acontece? Eu costumo dizer, Sérgio, que o contador... Eu não sou contador, né? Eu venho da área de tecnologia, da área de internet e comércio eletrônico. O Érico já tem essa experiência como contador. Mas uma leitura que eu faço, para mim, o contador é como o médico de família da pequena empresa. Porque ele está com a empresa desde a maternidade, quando a empresa nasce, é ele que faz isso, né? E acompanha, infelizmente, até o encerramento, mas acompanha todas as mutações que a empresa, de certa forma, acaba avançando, né? Então, quando a empresa angaria um novo sócio, antes de falar com o advogado, geralmente fala com o seu contador. Quando ela vai mudar de regime tributário, quando ela vai fazer algum investimento importante, o contador está envolvido. Isso é muito relevante, né? Porque isso dá uma característica importante do que a gente chama no sistema financeiro do know your client. O contador sabe e conhece o dia a dia do negócio do cliente. Eu até ouso dizer que ninguém conhece tanto das finanças das micro, pequenas e médias empresas como os contadores delas. Porque o próprio empreendedor, muitas vezes, ele não tem a formação para uma gestão financeira. Quer dizer, você vai contar e são raros aqueles que têm aptidão de gestão. Olha muito caixa só, né? Olha muito dinheiro só. Ele conhece, em geral, o negócio no qual ele está envolvido. Então, se ele é um veterinário e é dono de uma pet shop, ele conhece o business, né, da pet shop, mas ele não conhece a gestão do negócio. E o contador faz isso.
E, ao fazer isso, o contador está numa posição extremamente relevante. Quando o Érico comentou da fintechização da economia, você vê que as grandes empresas criaram suas próprias fintechs para aproveitar, dentro do ciclo transacional da empresa, as oportunidades de negócio financeiro que existem. No nosso caso, a lógica foi, olha, o contador está enxergando esse ciclo de negócio. O contador conhece a empresa, conhece seus fornecedores, conhece os seus colaboradores, muitas vezes faz a folha de pagamento dos colaboradores. O leque de oportunidades às quais ele está exposto, e hoje não existe nenhuma estrutura que, de fato, envolva ele como protagonismo, é enorme. Vai desde o crédito consignado para o empregado da empresa, cliente dele, até o crédito para a empresa, efetivamente, até seguros. Então, o leque é interessante. Qual é a grande dificuldade que esse mercado tem? Né? Porque a gente também fica, muitas vezes, aqui pintando, né, o mocinho e vilão. Qual é a grande dificuldade que o mercado financeiro tradicional tem de chegar na pequena empresa de uma forma adequada? É um mercado muito massivo, o Érico comentou. São 8 milhões de empresas, se a gente levar em consideração só aquelas que precisam contratar contador, e 18 milhões se nós levar em consideração todas, inclusive as MEIs. Muito massivo o mercado, operações pequenas, pulverizadas, né, e baixa eficiência. Concentrado, né, Paulo? Concentrado. 50% do crédito, 50% do crédito, ele vai para as grandes, para as 200 mil empresas grandes. E 50% do crédito vai para 18 milhões de empresas, que são as micro, pequenas e médias, né? Então, você tem faço um parênteses aí. Esse que vai em termos, né? Às vezes o cara tenta, mas não consegue também ter o crédito. Não, exatamente. Geralmente o que acontece? Essa análise massificada, como a gente chama, né? O que ela faz? Ela, na verdade, ela geralmente dá duas respostas para o pequeno empreendedor. Sim ou não? E quando é sim, a taxa é uma taxa elevada, porque é uma taxa que, de certa forma, absorve o risco dos grandes bancos trabalharem com múltiplas empresas pequenas sem conhecer elas individualmente. Porque a gente quer quebrar esta lógica, né? Essa assimetria de informação. Só para dar número aqui, o Érico comentou, nós estamos falando de um mercado de crédito para empresas no Brasil de 2 bilhões de reais. Olha como é que é a nefasto. 1 bilhão de reais é tomado por dezenas de milhares de grandes empresas. Paulo, trilhão, né? 1 bilhão por 18 milhões de empresas. Então, essa é a divisão hoje. 1 bilhão cai na mão, 1 bilhão é tomado por dezenas de milhares, que são as grandes, um lado e o outro bilhão por 18 milhões de empresas. Bem, Paulo, isso só corrigindo, um trilhão, né? 1 trilhão de cada lado. Trilhão, né? São 250 bilhões de dólares. 1 trilhão, exatamente. 1 trilhão, é 1 trilhão. E tem uma questão, um pouquinho de dinheiro, acho que dá para é algum dinheiro. Né? Agora, Sérgio, dentro disso que a gente está falando aqui, eu acho que é muito importante na cabeça do contador, quando a gente fala do protagonismo, como é que a gente está enxergando o contador, é que a cabeça do contador está sempre pensando o seguinte: como é que eu vou ajudar o meu cliente? Então, o ponto central aqui, que a gente usou desde o início, nas conversas, a gente trouxe sempre muito para junto e traz sempre muito para junto os contadores para entender as dores das empresas, dos clientes deles e poder bolar o produto. Então, eu vou trazer um exemplo banal. Às vezes, a própria abertura da conta já é um drama. Abrir a conta é um drama. Então, o primeiro drama que o Paulo falou chamou de maternidade, né? A empresa sai da maternidade, ninguém conhece a empresa, é um CNPJ da semana passada, ninguém quer abrir conta para essa empresa. Então, o que acontece? Mas o contador diz, não, mas essa empresa é de um cliente meu aqui, que tem outras empresas comigo, eu preciso abrir a conta, e fica aquela dificuldade, né? Isso me faz lembrar um pouco a história do Nubank, que ele foi tentar abrir a conta, ele entrava no banco, ele falou, pô, parece que eu me senti um pouco um bandido, né? Porque tinha que passar por uma roleta lá com detector de metais e coisa e tal, né? Ou seja, tinha toda a regulamentação do Banco Central que exigia uma série de coisas, e exige uma série de coisas. Você tem que dar prova de vida, tem uma série de coisas. Isso a tecnologia vem avançando, e isso significa que a gente consegue fazer hoje um onboarding, um cliente pessoa física, literalmente em segundos, minutos, né? E também a pessoa jurídica em muito pouco tempo, né? A gente pode abrir ela muito rapidamente, ou pode chegar até 2, 3 dias úteis, a depender da análise, se é uma empresa mais complexa, né? Uma limitada, um SA, que tem uma questão de gestão ali envolvida, quem que assina, quem não assina, que aí você precisa de uma retaguarda para fazer a avaliação e a liberação. Mas ainda assim o contador participa, porque no nosso caso ele faz o convite para o cliente,
ele pode subir os documentos do cliente, facilitar todo o processo de onboarding. Quando o cliente vem para tirar uma foto, mandar um documento e alegria, né? E praticamente a gente eliminar essa burocracia, essa camada. Esse é um exemplo, né, de protagonismo. Outro exemplo que eu acho que é evidente aí, que a gente já falou algumas vezes, é que o Contibank, ele não funciona exatamente como um concorrente dos bancos, né? Você percebe que para você concorrer com o banco, você precisa ter um PL equivalente de um banco, né? Você não tem o PL do banco, né? A gente é muito bom na distribuição dos produtos, a gente é muito bom em saber identificar quem precisa do crédito naquele momento, por conta da situação de fluxo de caixa, e assim sucessivamente. Então, hoje, por exemplo, a gente distribui produtos de crédito, seguros e outros produtos de parceiros, a gente distribui dentro da nossa rede, né? Então, esse é um fator muito importante. E ele valoriza o quê, Aprobato? A contabilidade. Porque, veja, eu não tenho como distinguir o joio do trigo se não há contabilidade. Então, mas a contabilidade, tudo, né? A contabilidade precisa tudo, ser... Né? Tá pro grande, a contabilidade precisa ser feita, né, Sérgio? A contabilidade precisa ser feita. Então, o que acontece? Na base, às vezes, dos escritórios contábeis, pode haver uma categoria de cliente que não tem uma contabilidade complexa. Aquele cliente PJ, que só tem uma prestação de serviço, uma nota, duas, e que ele não tem uma contabilidade completa, efetiva, né? Mesmo assim, através de Artificial Intelligence, a gente consegue clusterizar esse cara, colocar ele num grupo, que é um grupo como se fossem pessoas físicas. Mas eu né? queria fazer uma parte disso aí, porque, na verdade, Claro. vai muito do empresário contábil, né? Aqui na minha casa, por exemplo, a gente faz contabilidade para todo mundo, independente do tamanho do cara. Porque contabilidade é uma ferramenta de gestão de qualquer empresa. Certo? Exato. Desde o micro, do pequenininho, até o gigante. Então, você tem que acostumar o sujeito a se mover através da contabilidade. É isso aí. Então, você que tem que fazer a cabeça do empresário, não tem jeito, cara. Você precisa mostrar para ele números reais, né, do que está acontecendo, custo. Não, do lado da empresa, Sérgio, é uma baita valorização da contabilidade, porque o empresário diz assim, bom, eu quero a minha contabilidade bem feita, em dia, está aqui os documentos, está aqui tudo que você precisa. Por quê? Porque eu vou conseguir um acesso a um crédito mais justo. Isso me interessa muito. Até complementando, não só a valorização da contabilidade como instrumento de gestão, mas como instrumento de acesso a produtos e serviços mais adequados. Lógico. Na verdade, a gente enxerga isso como um ciclo virtuoso, doutor Sérgio. Porque à medida que o contador faz a contabilidade de uma forma a mais correta e completa possível, utiliza ela como instrumento para dar um apoio consultivo para o seu cliente, né? E aí indica para o cliente aonde ele pode melhorar para que tenha uma saúde financeira melhor. Com isso, ele tem um score de crédito melhor também, porque saúde financeira e score de crédito são faces do mesmo número, na verdade. Está subindo, né? É um histórico, né? Então, a dificuldade que, em geral, o sistema financeiro tradicional tem é que ele, como a gente disse, ele dá vermelho ou verde, ele diz você tem crédito ou não tem, não dá informação, né? A gente tem a informação e dá a informação na mão do contador, que pode, portanto, assessorar a empresa, não só para obter crédito melhor, mas se não obtiver crédito melhor neste momento, para melhorar os seus índices, seu score, para que ali na frente consiga obter. Então, e essa é uma caixa que, em geral, os sistemas têm como caixa preta, e no nosso caso, é uma ferramenta para que o contador seja mais consultivo, apoie a gestão financeira da empresa. Então, é mais um item que eu acho que é importante a gente pensar, porque valoriza o protagonismo do contador, empodera, né, como foi o termo que a gente usou aqui na chamada. Monetiza o trabalho da contabilidade. Mas monetiza o trabalho também, quer dizer, as duas coisas estão relacionadas, né? Na verdade, eu entendo. Veja bem, eu acho que volto a falar, eu acho que o contador realmente tem um papel muito importante, né, da forma como ele se posiciona perante os seus clientes, né, e como ele pratica a contabilidade. O profissional que pratica a contabilidade de verdade, ele vai, evidentemente, levar ao novo empresário, a quem está começando, né, conceitos de gestão, conceitos empresariais. A gente precisa, de fato, trabalhar adequadamente. Não é que é muito comum isso, muita gente já falou aqui, né, esse negócio de sujeito pagar a conta com o cheque do pessoal físico que ele tem lá, né, e mistura a conta, mistura isso, aquilo. Isso parece piada, mas infelizmente, né? Infelizmente, é uma realidade muito, muito conhecida, né? Especialmente
para quem está começando. Então, até para isso, né, que é uma coisa normal, né, o contador precisa começar, evidentemente, orientá-lo a criar os critérios de custeio e de utilização dos recursos da empresa na empresa, nos negócios, né? Não misturar isso com o dinheiro dele, não pode pegar dinheiro e colocar, faltou dinheiro na minha conta, pegar dinheiro da empresa e jogar lá para pagar uma continha que esqueceu de pagar, essas coisinhas todas. E não justifica mais, né, Sérgio? Porque assim, ó, a nossa conta não tem tarifa de manutenção, não tem tarifa transacional, você tem 100 transações para fazer. Mas isso é cultural, né? Não é nem custo. O problema é que o cara está acostumado, ele acha que é prático. É mentalidade. É mentalidade. Você precisa, é como você falou, mindset, mudança de paradigma, de forma de imaginar e de pensar. E, evidentemente, o contador está lá para ajudá-lo, né? Evidentemente, fazer o que é o correto, para ele poder ter essa possibilidade. E no momento que ele começar a trabalhar adequadamente, mesmo que seja pequenininho, ele vai começar a pensar em, realmente, puxa, preciso ver custo. Quer dizer, a palavra custo, na vida do empresário, é uma das palavras mais importantes que ele precisa aprender. O que é o custo, né? Para entender se o negócio dele é bom ou não, se é rentável ou não, e se ele pode entrar numa aventura, de um crédito, seja lá qual for, né? Se ele vai ter condições de bancar aquele custo também, né? Quer dizer, é importante ter essa ideia geral, de ponta a ponta, né? Então, isso, na prática, o contador, vamos dizer assim, o profissional que pensa adequadamente e quer ajudar o seu cliente, ele tem essa visão. Então, eu acho que isso, mais o facilitador, né, vamos colocar assim, utilizando recursos que hoje, como vocês bem colocaram, a porta de banco grande fica muitas vezes muito fechada para empresas pequenas que estão iniciando, quer dizer, é uma loucura, o cara realmente não vai conseguir se inserir no mundo dos negócios se ele não tiver uma possibilidade de pegar ou operações com taxas muito pequenas, abrir uma conta numa fintech, seja lá o que for, enfim, para poder começar a operacionalizar todo, vamos dizer assim, o teórico que ele está aprendendo junto ao contador, orientação. Só que ele precisa de dinheiro, muitas vezes, para poder girar suas coisas, seus negócios, e, evidentemente, a gente traz aqui um facilitador através de uma empresa como a de vocês, a Contibank, que faz esse tipo de operação. Então, eu queria entender, na prática, como é que vocês estão hoje operando com os contadores? Como é que está funcionando o mercado para vocês, junto aos empresários contábeis e junto aos seus clientes? Uma coisa importante, doutor Sérgio, até para a gente complementar, né? A gente tem essa vocação de ter nascido, né, e ser, de fato, um banco operado, né, dos contadores para as micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente nasce desde o início olhando, né? Eu costumo dizer, a gente tem um olho no gato, outro no peixe. Um olho na pequena e micro pequena empresa, que é o nosso cliente, né? Mas um olho muito focado também no contador, diferente de qualquer outra instituição financeira que exista por aí, né? Então, quando a gente pensa no lançamento do produto, quando a gente pensa na solução tecnológica, a gente envolve o contador nessa decisão, inclusive do ponto de vista de priorização das ofertas. Para você ter uma ideia, a gente começou a credenciar contadores como agente de negócio, que é o termo que a gente usa para esta parceria, para essa relação com os escritórios contábeis, aproximadamente há um ano atrás, em março do ano passado. Hoje a gente já conta com mais de 800 escritórios contábeis credenciados já e capacitados, né? E capacitados, a gente diz, no primeiro onboard, como a gente chama, porque, na verdade, capacitação vai ser sempre importante aqui, né? Porque é aquilo que a gente comentou antes, quer dizer, o próprio fato de assessorar os clientes entenderem a utilização dos diversos produtos financeiros, ele envolve conhecimento, ele envolve capacitação contínua. Mas a gente tem mais de 800 escritórios contábeis em todo o Brasil, todos os estados do Brasil, são mais de 300 municípios atendidos por contadores do Contibank. E o contador, à medida que ele faz o que a gente chama de onboarding, né? Ele faz essa capacitação inicial, entende alguns conceitos com os quais ele está familiarizado, mas não necessariamente com a ótica de mercado financeiro. Então, o Know Your Client, as questões relacionadas, né, e pertinentes aí do Banco Central, ele faz o que a gente chama de uma sincronização dos dados dos sistemas contábeis e financeiros, e ele tem a lista dos clientes todos dentro do Contibank. E aí ele pode convidar os clientes para abrir conta no Contibank. Então, basicamente, o processo parte de algo que ele já tem, que é esse relacionamento estabelecido com os clientes, com o qual ele tem relacionamento de honorário, aí, às vezes, há 3, 4, 5, 10 anos. Né?
Entendi. E aí ele convida os clientes para abrir conta. O Érico comentou, ele sobe alguns documentos que são muito fáceis, que geralmente ele já tem quando é uma empresa mais estruturada, como Limitada SA, então contrato social, termo de posse, etc. Tal, e o cliente recebe o convite e completa e abre. Então, o que a gente costuma dizer assim, nós não somos uma plataforma digital, um banco digital, nós somos uma oferta híbrida, porque a gente quer justamente concatenar o melhor de uma plataforma digital que seja muito, né, bem resolvida, né, e que faça a coisa de uma forma muito simples, olhando para esses duas entidades, né, os clientes finais e os contadores, mas a gente tem o contador como o ser humano aí nesse processo, o que é muito importante em muitas decisões que o empreendedor tem que tomar. Você vai tomar uma linha de crédito de 100 mil, 200 mil reais, você quer falar com uma pessoa, tente falar com uma pessoa num banco digital. E mesmo nos bancos tradicionais, às vezes está difícil de encontrar agenda no gerente, né? Então, para a pequena empresa, para a microempresa, porque o foco acaba sendo realmente de um atendimento muito massificado, né? Então, essa E eu acho que essa realidade piorou com a pandemia, né? Porque mudou, inclusive, a estrutura dos bancos, né? Você vai em agência, não tem quase ninguém em agência, é tudo online, quer dizer. Aí precisa marcar uma hora e tudo mais, eu imagino, né? Isso é uma dificuldade gigantesca. Evidentemente, as empresas que já têm um relacionamento com o banco, ele tem mais facilidade de entrar. Mas para quem está começando, está uma operação pequena ainda, para tentar viabilizar algumas linhas de crédito um pouco mais vantajosas e tudo mais, não é simples, ele realmente tem dificuldade para chegar lá na frente. Então, eu estou entendendo, veja bem se eu entendi certo ou errado, quer dizer, o empresário contábil lá, ele faz uma relação direta com a ContiBank, né? Não sei se é um cadastro, o que é, e aí ele leva, vamos dizer assim, da sua base de clientes, né? Ele identifica, ou todos, ou quase todos, ou uma parte, sei lá, identifica o número de clientes que ele apresenta ao ContiBank, né? E ele faz esse meio de campo com vocês. É assim que funciona? É assim que vocês estão hoje adotando como critério nos negócios, né? Assim funciona. Ele não está limitado a atender os clientes com os quais ele tem relacionamento de honorários, né? Então, a gente já vê que isso acontece hoje, especialmente alguns, né? Algum dia desses aí nós tivemos uma reunião com os contadores, tinha um contador de uma cidade pequena do norte de Minas Gerais, e ele disse, olha, eu já estou me sentindo a segunda agência bancária aqui da minha cidade, porque aqui só tem Banco do Brasil, todos os outros bancos fecharam, e agora tem o ContiBank. E ele quer, né, me perguntar... Botar o loginho na porta. Eu posso atender outras empresas que não têm contabilidade comigo? Eu disse, claro que pode, não há problema nenhum. Isso acontece. Né, porque e o próprio ContiBank, né, Paulo? O próprio ContiBank, para alguns níveis a partir de alguns níveis de parceria, a gente começa a atribuir clientes também que chegam no mar aberto, a gente devolve, digamos assim, para que os escritórios tomem conta deles e cuidem daqueles clientes que estão chegando, pessoas físicas e jurídicas, que abrem a conta ali. Eu acho que tem um efeito muito bonito também de colaboração dentro desse modelo, sabe, Sérgio? Que é a questão de quando você reúne muitos dados, você reúne dados de empresas, de escritórios anonimizados, obviamente, mas você reúne dados de escritórios contábeis que estão aí no mercado, às vezes na mesma cidade, e você incrementa o valor dessa informação muitíssimo, porque a partir de agora o seu cliente, que é cliente, digamos, do seu escritório, ele vai poder comparar a empresa dele com outras empresas do setor, sem saber quem é, obviamente, de maneira anônima, mas ele consegue saber, em vários fatores, como é que está a rentabilidade da empresa, o crescimento, né, o porte, dentro do porte dele, como é que ele vai, endividamento, margem EBITDA, margem de lucro. Isso ajuda muito o contador a poder auxiliar esse cliente a tomar boas decisões e também identificar quais são os produtos financeiros mais adequados para aquela empresa, né? O sujeito tem uma margem muito grande, mas está com fluxo apertado, pode fazer uma antecipação de recebível tranquilamente, quer dizer, você tem ali tudo na mão. Isso, de certa forma, isso é uma componente daquilo que eu comentei, que era um ciclo virtuoso, quer dizer, à medida que o cliente está dentro do ContiBank, ele consegue comparar, né, de forma anonimizada, como disse o Érico, a empresa dele com outras empresas que operam no mesmo setor, no Brasil como um todo, e consegue ter ideias, né, de como que ele melhora a eficiência financeira dele. Então, por exemplo, você tem um restaurante e os nossos números lá saem que a média, ele gasta 18% da receita mensal em aluguel e a média nacional é 12%.
o contador pode dizer para ele, olha, você parece que está gastando um pouco mais que a média. Obviamente, se o teu restaurante for na Oscar Freire, em São Paulo, ou na Faria Lima, né? na Faria Lima, etc. Então, óbvio, você vai gastar mais em aluguel que a média nacional. Mas dá uma olhada aí, porque pode ter uma oportunidade de melhoria da tua saúde financeira. E esse é um dado muito rico, que é muito difícil você ter sem essa cooperação, como chamou o Érico. E eu acho que o interessante também, até achei que o Érico ia comentar isso, a gente também vê o quão vibrante é a cooperação entre os contadores que estão com a gente hoje. Quer dizer, eu acho que a gente é muito bacana a gente sentir que não é um mercado, né, onde um escritório contábil se sinta concorrente de outro, às vezes na mesma cidade, inclusive. Não é uma concorrência daquela, né? Não, é muito mais cooperação de fato, oportunidades conjuntas que a gente consegue desenvolver. E isso, especialmente para o senhor que lidera essa federação, acho que é muito bacana. Nem todos os setores têm essa capacidade de cooperar, né? E eu acho que a contabilidade, como eu disse, sou novo nesse mercado, né? Vejo que existe muito espaço para cooperação, que é muito bacana. Eu acho que é muito saudável. Mas sempre, Paulo, nem sempre foi assim, tá? Eu posso dizer que há 10 anos atrás havia muito uma competição que não era tão saudável, digamos assim. De uns tempos para cá, com o uso da tecnologia, a cabeça do contador foi abrindo, que de fato, né, tem muitas coisas que mudam essa perspectiva e conseguem trazer muito mais valor na cooperação do que na concorrência cega, né? Então, assim, realmente, eu vou dizer, é surpreendente quando a gente faz as nossas reuniões. Nós temos reuniões semanais, Sérgio, de formação dos caras, tá? Então, todo agente, ele tem uma jornada com a gente de sucesso, e dentro dessa jornada, um dos momentos é esse encontro que a gente faz. Um treinamento de produtos financeiros, treinamento de BPO, treinamento de vendas, né? Compartilhamento das novidades de produto, ou eles são chamados para dar pitaco, né? Digamos assim, sobre o produto, o que vai priorizar, o que não vai priorizar. Então, realmente é muito bonito de ver de comitês que a gente utiliza para decidir, inclusive sobre parceiros, né? Mas é muito interessante que a gente vê essa cooperação de fato acontecendo, né? E engrandece. Eu acho que eu não vivi esse momento onde talvez fosse mais competição do que cooperação, mas hoje eu vejo que é um mercado que mudou, que é muito mas bom. eu acho que especialmente quando fala empresário contábil, que é diferente do contador que está nas empresas, ele tem uma visão mais abrangente, porque ele é obrigado a fazer isso. Né? Há quantos anos a gente mexe com tecnologia? Não é de hoje, vocês sabem disso. Né? A gente precisa estar acompanhando tudo que está acontecendo de mercado, senão você, na verdade, fica para trás mesmo, a sua empresa fica para trás. Né? Não é uma questão nova para nós, então é um tema até recorrente nosso, né? De hoje. Então, eu encaro isso com muita tranquilidade. E acaba, né, Sérgio? Desculpa, eu digo, acaba com aquela coisa daquela ilha. Só fulano pode oferecer conta bancária porque ele é grande e tem acesso a recursos, né? Ou seja, quer dizer, você cria uma fintech que pode canalizar uma quantidade muito maior. Eu não sei, Paulo, aqui, se o Paulo me autorizar, eu posso falar alguns números, mas ele falou 800 agentes, né? Esses 800 agentes, dentro dessa base de 800 agentes, existe um potencial aí de cerca de 200 mil empresas. E um potencial de quase 1 milhão de pessoas aí dentro. Então, você está vendo a força que a nossa categoria tem. Agora, tu imagina 3 mil, 4 mil, 5 mil contadores formando uma instituição que vai ter acesso a 1 milhão de empresas, 2 milhões de empresas, tranquilamente. 10, 20 milhões de pessoas. E é importante essa agregação. Mostra a força da categoria, né, Sérgio? E é importante essa agregação, porque essa agregação de volume ela facilita tudo, quer dizer, ela facilita a negociação de melhores taxas, melhores produtos, viabiliza uma infraestrutura tecnológica adequada. Então, a gente realmente persegue um volume aí. O nosso objetivo é passar de 1.200 contadores até o final desse ano, né? E com isso, indexando, você vê que a gente chega aí a talvez 250, 300 mil empresas potenciais, né? Por quê? Porque realmente este potencial ajuda em todo o processo, tanto da parte de informações quanto da parte de relacionamento com o mercado financeiro, né? Como você tem, Sérgio, né? Como a gente diz, né? E, Sérgio, como você tem aí a questão da informação, você pode chegar no contador, né, que é o agente de negócio daquela empresa, mesmo que ele não seja um cliente, e dizer, olha, esse teu cliente que começa com ABC, CNPJ 123, não sei quem é, mas olha, ele está gastando muito dinheiro com isso, isso e isso, ele poderia melhorar isso, aquilo outro, né?
que tal isso daqui para ele, né? Então, quer dizer, realmente é um processo muito bacana de ver acontecendo. A gente está indo em fases, né? O apoio à gestão e à identificação de oportunidades, ele pode preceder, inclusive, a abertura de conta com a gente. Isso é uma ferramenta que está na mão do contador e só do escritório contábil, digamos assim, né? Como a gente costuma chamar, né? Tá bom? Bom, meus amigos, infelizmente, conversa boa, o papo está gostoso, porque quando é assim, passa muito rápido, né? Passa rápido. E o nosso tempo já se esgotou, né? Então, antes de fechar e pedir a última fala dos dois, a última consideração de vocês aí, eu queria, como é que o pessoal faz para entender e conhecer o produto de vocês? Então, dá essa dica. O caminho pode ser através do nosso site, é www.contibank.com. Lá você tem uma aba Contadores, né, e uma aba Empresas. A aba Contadores, ela tem um vídeo, tem várias informações de como funciona, e lá mesmo existe um formulário para aqueles que tiverem interesse em virar... Conversar com o nosso time. Conversar com o nosso time para entender melhor o projeto. Eu acho que é o caminho mais rápido. Tá certo. Então, meus amigos, infelizmente o programa acabou, estava gostoso, uma delícia, mas é assim mesmo, a gente vai ter uma segunda rodada com eles ainda. Vamos só fazer a provocação, né, Sérgio, para as empresas, né, que elas deem um Contibank nas finanças delas, né? Que elas estão precisando de um Contibank nas finanças delas. Então, assim, é muito bom para o contador, mas a gente foca muito em levar o melhor produto, a melhor solução para o cliente do contador, porque a gente sabe que no espírito, né, no coração do contador, ele quer muito ajudar essa empresa a ter sucesso, né? Então, é muito importante que o produto final atenda às necessidades, realmente, as demandas ali da empresa que é o cliente. Muito bem. Então, as últimas considerações de vocês, que eu já vou ter que, infelizmente, encerrar o nosso programa. Então, Paulo, por favor. Obrigado aí, doutor Sérgio, obrigado, Fenacom, pelo espaço, né? E a gente está muito contente aí com essa parceria que a gente entende que vai ter muito espaço aí de desenvolvimento. Tá bom? Obrigado. Perfeito. Imagine. Érico? Bom, faço minhas palavras aí do Paulo, acrescento apenas aí, realmente reforço o convite aos contadores que venham crescer junto conosco, cada vez mais esse grupo fantástico de contadores aí, que visam crescer e mudar o panorama econômico, por que não, né? A situação das micro, pequenas e médias empresas, poder dar uma contribuição ainda maior, e eu acho que a gente pode sim. Então, meus amigos, vocês que nos viram, que nos assistiram, né? Fiquem aguçados aí, de fato. É uma oportunidade, né? Um caminho novo, um novo acontecimento hoje no mercado mundial, não é só no país, mas temos aí a Contibank como uma parceira do projeto do Instituto Fenacom, trazendo aí uma proposta interessante aí a todos vocês. Então, entrem em contato com a Contibank e vejam o que vocês acham. Eu acho que vale muito a pena conhecê-la para a gente poder trazer o de melhor aí aos nossos clientes, aos nossos negócios também. Forte abraço a vocês, gostei de estar aqui com vocês e até semana que vem, se Deus quiser.